Olá, tudo bom com vocês, gente? Então, hoje nós vamos dar início ao caderno 3 e nós vamos ver o conteúdo dos capítulos 1 e 2. Então, vamos lá. No capítulo 1, nós vamos estudar o past continuous. Aqui no capítulo 1, ele traz na forma afirmativa e no capítulo 2, o mesmo conteúdo na forma interrogativa e negativa. Então, vamos começar com a forma afirmativa. Vamos observar a estrutura, o que a gente precisa utilizar. Para obter a forma afirmativa, basta colocar sujeito da frase, seguido de verbo to be, que pode ser o as ou o ere. Isso quem vai determinar é o sujeito da frase. Se você tiver uma frase no singular, o as. Se você tiver no plural, o ere. Seguido do verbo principal com ing. O ing, gente, ele vai ser utilizado para todas as pessoas e para a forma afirmativa, interrogativa e negativa, tá? Então, não tem exceção. Sempre você vai utilizar o ing no final do verbo. E o complemento da frase. Observe esse exemplo aqui. The man was walking along the beach yesterday. O homem estava caminhando ao longo da praia ou pela praia ontem. Foi que você utilizou. Ó, observe aqui, the man, sujeito da frase, como ele pediu. Como eu tenho somente o homem, tá no singular, eu vou usar o as, seguido do verbo principal work, com a terminação ing e o complemento da frase, ok? Nesse quadrinho que eu coloquei aqui, é só para você observar quando utilizar o as e o ere. Então, ó, se você tem singular, só um minutinho. Se você tem singular, it, she, he e I, você sempre vai usar o as. E se você tem plural, o I, o id, que são esses três aqui, você sempre vai usar o ere. E o verbo sempre com ing. Não importa quem é o sujeito, nem o tipo de frase. O verbo principal sempre precisa receber a terminação ing, ok? Próximo. No capítulo 2, a gente continua com o passado contínuo, só que agora a gente vai ver ele na forma negativa e na forma interrogativa, que vai mudar um pouco a estrutura. Então, vamos observar. A estrutura da negativa, nós vamos utilizar sujeito, assim como a gente utilizou na afirmativa, seguido do verbo to be, o as e o ere, só que aí nós vamos acrescentar a partícula not, uma vez que é frase negativa. Verbo principal com ing também, complemento. Então, a única coisa que você vai adicionar a mais em relação à afirmativa é a partícula de negação. O restante segue normalmente, assim como você utilizou lá na afirmativa. E aí nós temos um exemplo, David was not, ou então wasn't, você pode usar separado, assim, ou a forma contraída, né, que é o wasn't. Verbo principal com a terminação ing, complemento da frase. Observe que o verbo aqui, ó, termina só em um N. Aí, aqui uma regra, né? Existem algumas variações, algumas modificações que alguns verbos vão sofrer. Essas modificações eu vou mostrar lá no final. Mas em relação a esse verbo aqui que a gente está falando, ele é classificado como um verbo monossílabo tônico terminado em CVC, consoante, vogal, consoante. Por isso eu dobrei, né, repeti o N e acrescentei o ING, tá bom? Agora vamos para a forma interrogativa. O que acontece na forma interrogativa? Aí eu vou modificar, eu vou iniciar sempre com o verbo to be, o as ou o ere, dependendo da frase. Se eu tiver singular, o as, se eu tiver plural, o ere. Sujeito, verbo principal também com ing, complemento da frase. Não esquecendo que eu preciso utilizar o ponto de interrogação. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Were you working on any special project? Você trabalhava em algum projeto especial? Estava, né, trabalhando em algum projeto especial? Então, eu iniciei com o verbo to be, seguido do pronome verbo principal com ing. Do mesmo jeito, nessa outra frase aqui, ok? E em relação à estrutura, né, que a gente acabou de ver, eu coloquei esse quadrinho para você observar como
ele foi colocado aqui do mesmo jeito que a estrutura é colocada. Você vai na negativa utilizar quem? Você vai utilizar sujeito, né? I, you, he, she, it, we, you e they. Seguido de quem? Do verbo to be, partícula not, verbo principal com ing. Interrogativa. Eu vou iniciar sempre com o verbo to be, was ou were. Verbo sujeito, verbo principal com ing. Então, observe que tanto para afirmar, interrogar, negar, você sempre vai acrescentar a terminação ing no final do verbo, ok? E aqui no final do quadrinho eu coloquei as respostas curtas, que você pode estar afirmando, utilizando yes, pronome referente à pergunta, e o verbo to be referente a esse pronome. E se você for negar, do mesmo jeito, no, they, were not, que é muito utilizado também, essas respostas curtas. Então, em outro momento, se você quiser refazer e rever esse quadrinho, é importante, mas você tem ele aí no seu material, ok? E para finalizar, a gente tem aqui os verbos que sofrem mudanças, que foi o que eu citei lá no início da minha explanação. Então, todos os verbos vão receber a terminação ing, mas alguns verbos, antes de receber o ing, eles sofrem algumas modificações, né? Eles passam por algumas modificações. Que modificações são essas? Vamos conhecer. Primeiro aqui, o que é que diz aqui a primeira informação? Verbos terminados em IE, a gente vai substituir a partícula IE por Y e adicionar o ING. É o caso de dear. Eu vou retirar o IE, troquei por Y e depois foi que eu acrescentei a terminação ING. Qual é a outra regra? Verbos terminados em... Vou apagar aqui. Verbos terminados em E. O que acontece? Eu vou retirar o E e vou acrescentar a terminação ing. Por exemplo, o verbo write, que é o verbo escrever. Retirei o E e acrescentei ing. Qual é a outra regra? Verbos terminados em vogal mais L. A gente vai dobrar o L e acrescentar o ing. No caso de travel, terminou em L e do lado do L tem o E, que é uma vogal. Por isso eu vou dobrar aqui o L, repetir, né, colocar outro L e depois é que eu acrescento a terminação ing. E por último nós temos essa outra regra, que são os monossílabos tônicos terminados em CVC. Você viu lá o verbo run, né, que a gente dobrou o N. Então, se você tiver o verbo cut, put, swim, run, que estava lá presente naquela frase, can't, begin, todos esses verbos são classificados como verbos monossílabos tônicos terminados em CVC. O que é terminados em CVC? Termina o cut, o C é uma consoante, o U é uma vogal e o T é uma consoante. Então, eu tenho consoante, vogal, consoante, ok? Lembrando que essa conta você sempre faz do final para o início, tá? No caso de swim, você não conta do S, não começa a contar do S, começa a contar do M. Ó, o M é uma consoante, o I é uma vogal e o W é uma consoante. Então, fica consoante, vogal, consoante. Então, todos esses verbos aqui citados são monossílabos tônicos, precisa repetir a última consoante e só depois que eu repito é que eu acrescento a terminação ing, que foi o que eu fiz aqui, ok? Então, pessoal, dessa forma a gente finaliza a nossa explicação referente ao passado contínuos. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Caso você tenha alguma dúvida, a gente vai tirar mais tarde na plataforma Plural, ok? Encontro você mais tarde. Um abraço e fiquem bem.